Conceda a palavra ao deputado Luiz Gastão para prosseguir aqui a votação. Senhor presidente, trata-se, peço a Vossa Senhoria para ir direto ao voto, trata-se de projeto de decreto legislativo, mediante o qual se busca sustar os efeitos da resolução número 258, de 23 de dezembro de 2024, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. Ao justificar a medida, os ilustres autores afirmaram que a mencionada resolução extrapola os limites legais previstos no artigo 128 do Código Penal, bem como contraria a Constituição Federal e a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Conforme alegam, não há de se falar em aborto legal no país, pois a legislação brasileira prevê apenas hipótese de dispensa de punibilidade da prática do aborto, em virtude de uma questão política criminal e não em hipótese de dispensa de ilicitude. Sustentam ainda que a resolução traz interpretações inapropriadas sobre o direito à objeção de consciência para a prática do aborto, faz pouco do poder familiar ao dar grande autonomia decisória a menores considerados incapazes pela legislação civil, bem como viola o direito à vida e à integridade física do feto. Por tratarem da mesma finalidade, foram apensadas à proposta os PDLs números 14, 19, 25, 48, 53, 6, 65 e 790, todos do ano de 2025. A matéria foi distribuída à Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, e Constituição e Justiça e de Cidadania. Mérito, artigo 54, Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Os projetos atendem aos preceitos constitucionais, formais concernentes à competência legislativa da União, às atribuições do Congresso Nacional e à legitimação da iniciativa parlamentar, nos exatos termos do artigo 49, inciso 5º da Carta da República, ao qual confere ao Congresso Nacional competência privativa para sustar atos normativos do Poder Executivo que orbitem o poder de regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Em relação à juridicidade, as proposições revelam-se adequadas, o meio escolhido é apropriado para atingir o objetivo pretendido, o respectivo conteúdo possui generalidade e se mostra harmônico com os princípios gerais do direito. Em relação ao mérito, as propostas são convenientes e oportunas. A resolução do CONANDA apresenta texto infralegal que cria interpretações que permitem a relativação das hipóteses de aborto, confere a menores de 16 anos, consideradas absolutamente incapazes pelo Código Civil, da alta autonomia decisória, e ainda estabelece a realização de atos abortivos sem lavratura de boletins de ocorrência ou supervisão judicial. Dispensa de autorização judicial. A dispensa de autorização judicial, a meu ver, constitui afronta ao direito de acesso ao nascituro ao Poder Judiciário, órgão constitucionalmente competente para interpretar o artigo 128 do Código Penal e decidir sobre o correto enquadramento de diferentes casos. Ademais, a contrariedade entre a resolução e o direito à vida, previstos pela Constituição Federal e na Convenção Americana de Direitos Humanos. Como bem destacado na fundamentação da proposta principal, a resolução não dispõe sobre qualquer limite de tempo para a interrupção da gravidez, o que, na prática, autoriza a realização de aborto em casos nos quais a gestação está próxima de 40 semanas. A medida é completamente desproporcional, ofensiva à própria literatura médica,
mesmo nos países que admitem hipóteses mais amplas de aborto, tais como Alemanha, Canadá, França, Reino Unido. Sempre há um marco temporal após o qual a prática é vedada, independente do motivo da gravidez. E hoje, com o suporte da UTI neonatal, as chances de um bebê sobreviver aumentam consideravelmente a partir de 24 semanas, especialmente se houver um pré-natal adequado. Desse modo, admitir que um órgão do Poder Executivo desconsidere por completo a viabilidade fetal extrauterina e estabeleça a possibilidade de abortos em gestações avançadas, quaisquer que sejam a causa da gravidez, revela-se incompatível com a interpretação sistemática e proporcional do artigo 128 do Código Penal, além de colidir frontalmente com a vida, a integridade física do nascituro. E por considerar que a resolução extrapola limites legais, a vida, a literatura médica e o bom senso, que voto pela aprovação do projeto Decreto Legislativo número 3 de 2025. Os demais PDLs, por possuírem finalidade idêntica, acabam por ter respectivo exame prejudicado e apenas por essa razão devem ser rejeitados. Nada a reparar quanto à técnica legislativa. Ante o quadro, pela Comissão da Previdência e Assistência Social, Infância, Adolescente e Família, meu voto é pela aprovação do projeto Decreto Legislativo número 3 de 2025 e rejeição dos PDLs números 6, 14, 19, 25, 48, 53, 65 e 79, todos de 2025. Por sua vez, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, meu voto é pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa do projeto Decreto Legislativo número 3 de 2025 e dos projetos apensados. Por fim, quanto ao mérito, manifesto-me pela aprovação do projeto Decreto Legislativo número 3 de 2025 e pela rejeição dos apensados. Muito obrigado, senhor presidente, senhores parlamentares, e pediria que todos nós temos nossas convicções políticas, todos nós temos a nossa defesa, mas eu ouvi aqui muitas asneiras e muitas questões que se foram colocadas, que falseiam a verdade. E hoje, com esse relatório apresentado, nós buscamos trazer luz ao que é a legislação brasileira e ao que é o direito desse Congresso, e por isso eu peço que todos os deputados e deputadas possam votar sim ao relatório e que nós possamos restabelecer os poderes dessa Casa Legislativa. Esse é o meu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento de adiamento de discussão. Requer adiamento por uma sessão de discussão do PL 8889-2017, constante na pauta da presente sessão. Para encaminhar. Um minutinho, deputada Fernanda Mecchiona. Presidente, eu não posso permitir que uma mentira deslavada, uma fake news contra o meu companheiro Orlando Silva, que é deputado federal, que inclusive não está aqui porque está fazendo audiências de uma PEC que defende os negros e negras, a PEC da reparação, mas eu não, porque é pai da minha filha, do maior